hoje, meu amado e amigo, eu não sei onde você está. Se você está aí com sua turma, com seu amigo, com seus irmãos, seus parentes, que Deus esteja no meio de vocês, que é o principal de tudo, a humildade. Que Deus venha abençoar a sua casa, a sua família, o seu lar. Nós estamos aqui no estúdio e você está aí em casa. E o mais importante de tudo é você saber que Deus está aqui conosco e aí com você. Poder de Deus, Senhor dos Exércitos, que opera em tudo, sabe de tudo, está em todos os lugares. O poder de Deus, a força de Deus, a autoridade de Deus, que Deus deu, dividiu com os homens, para trabalharem para Ele, para serem serviçais, para falar do amor e da justiça aqui na terra, para que o pecador se arrependa do pecado e venha para a luz, a qual o Pai enviou o seu Filho amado Jesus Cristo, para salvar homens, multidões, povos e línguas ao arrependimento, para sermos juntos do mesmo exército, de um só comando, todos juntos numa só mesma direção, o povo de Deus, direcionados por Jesus Cristo. Honra ao mérito, honra ao Senhor Jesus Cristo. Uma coisa que nós devemos aprender quando pronunciar o nome Jesus Cristo é sempre dizer Senhor Jesus Cristo, porque Ele é Senhor, Ele é Rei, Ele é digno, merecedor de ser chamado Senhor Jesus Cristo. Honra para quem tem honra. Se não fosse pelo Senhor Jesus Cristo, nós não estaríamos aqui. Deus, Ele quer o melhor para você. A palavra de hoje vai mostrar. Você que tem um chamado de profeta, de profetisa, você que tem um chamado de missionária, de pastora, você que tem um chamado de louvorista, você que Deus quer fazer você boca de Deus, abra a tua boca. Deus quer que você tome atitudes. Se Deus te deu o poder de comandar, comande. Se Deus quer você para subjugar, comanda. Porque se você não fazer a vontade de Deus, Deus coloca outra em seu lugar. Porque Deus precisa da sua boca. Se as coisas estão difíceis, o fardo está pesado, Deus te deu um exército de homens valorosos, mulheres valorosas, pronta à sua disposição, ao teu comando, para você abrir a boca e eles te ajudarem. Você não está nessa marcha sozinha. Deus te colocou junto com equipe, com pessoas, varões valorosas, para marcharem, caminharem junto com você, divida o serviço. Essa é a vontade de Deus. O poder de Deus com os homens, o poder de Deus no reino de Deus com os homens, direcionados por Deus, mas na humildade, na mansidão, na convivência, em dividir, em equipes, em trabalhos, para pregar, para fazer a obra de Deus. Existiu um homem que ele era um homem de um exército. Até quando ele caminhava bastante, ele marchava, ele trabalhava para os outros, fazia muitas coisas boas, ele marchava com a sua equipe, ele se destacava, trabalhava bem, fazia muitas coisas. À medida que ele marchava, ele se destacava, e quanto mais ele se destacava, os grandões estavam de olho nele,
graduaram aquele homem. Deram uma graduação a ele. E colocaram ele como um general. Como um general. E depois que aquele homem se tornou general, que estava por cima de tudo, ele se acomodou, porque ele tinha o poder, o direito. Em tuas mãos estava a autoridade para exercer a função e levar homens, ensinar homens a guerrear, porque esta é a vontade de Deus. Quando você aprende, Deus te capacita, e agora Ele quer que você pega no pé dos serviçais, para que os serviçais aprendam com você e marchem com você, para que sejam também generais. Mas eu não estou falando de general de uma guerra de sangue, mas eu estou falando em generais de uma guerra santa, em marchar, em buscar almas, em salvar o povo, em dividir o serviço. Deus colocou uma tropa à sua disposição, e agora Deus está apenas esperando que você chame eles, incomoda eles. Vamos marchar, vamos salvar alma, vamos dividir o serviço, vamos trabalhar. Satanás está trabalhando nas festas mundâneas, nas épocas de festa mundânea. O crente trabalha dobrado, o crente promove, o crente faz mover, o crente caminha, ele marcha, porque se Satanás trabalha, muito mais trabalha o povo de Deus, divida o serviço, marcha, abre a boca. Deus te colocou no alto, no comando, em lugares altos, para subjugar, comandar. Então comanda, abre a boca. Este exército é para o bem, para marchar. Você abre a boca, Deus vai te fazer general de guerra, um general para guerrear contra demônio, contra a potestade, contra Satanás traz droga. Os filhos da droga estão vendendo bebida, droga, prostituição. Você vai vender, vai marchar, vai caminhar, vai guerrear contra o diabo, vai pregar a palavra de Deus. Mando Rabadabadai de cover terra. Essa guerra agora é espiritual. Não seja como aquele general, que depois que ele teve autoridade, Deus colocou ele no topo, ele se acomodou. Os soldados foram ficando lerdos, preguiçosos, não caminhavam, não marchavam. Chegou ao ponto dele ter que fazer tudo sozinho. Ele nem parecia um general, porque ele tinha o poder, tinha autoridade de subjugar, de levar o povo, colocar pessoas ao seu comando, mas ele não estava exercendo a função, ele não marchava, ele não caminhava, ele não dividia o trabalho, e os serviçais daquele homem foram ficando preguiçosos. É isso que Deus não quer no reino de Deus. Deus quer te fazer general de guerra. Vai guerrear contra o cão, vai guerrear contra Satanás, vai guerrear contra o diabo. Guerreia agora. Deus está te dando ordem agora. Deus está te dando poder. Deus está te dando autoridade. Deus está te dando comando. Guerreia, incomoda os serviçais, incomoda os profetas, incomoda os louvoristas, põe eles para abrir a boca, incomoda aqueles que arrumam a igreja, incomoda, acorda eles. A casa do Senhor tem que estar limpa, a casa do Senhor tem que ser purificada, a casa do Senhor tem que estar em ponto de guerrear contra os infernos. Deus está querendo que você guerreia, marcha, caminha, abra a tua boca, abra a tua boca. Não seja como Moisés. Deus dava autoridade a Moisés. Moisés não quis ir adiante, preferiu colocar Arão. O plano de Deus é com Moisés. Agora o plano de Deus é com você. Abra a tua boca, glorifica, exalta. Deus te chamou para subjugar
seus dentes de cristal, só sai bênção da sua boca. Abre essa boca. Você foi preparado para incomodar o inferno. Vai lá e bombardeia Satanás. A caldeira hoje, a chaleira, a tampa vai voar. Sacode o inferno, bombardeia o inferno. Deus está te pedindo, vai, caminha, marcha. O diabo está matando, nós temos que trabalhar. Vai, boca de Deus. Boca de Deus. O crente que não trabalha não dorme. Você pode ver que os crentes que foram ungidos para marchar, para guerrear, os crentes que foram ungidos estão se acomodando por causa dos homens que Deus deu autoridade. Não está incomodando esses homens. Deus vai cobrar. Se o general é preguiçoso, o soldado acompanha ele. Na preguiça, deixa o diabo matar, não quero nem saber, eu me salvando. Não se dê por vencido. Nunca desista. Nunca pare de lutar. Isso é que é vencer o mal. Isso é que é expulsar demônio. Isso aqui é salvar a alma, é trabalhar. Faz um programa na rádio, faz um programa na televisão, vai, aluga aquele lugar que era um boteco, faz uma igreja lá. Deus te chamou para bombardear o inferno, não foi para ficar acomodado. Vai, fala para os vizinhos das maravilhas que Deus fez. Fala para o povo as maravilhas que Jesus curava, os surdos, os paralíticos, os mudos, e que cura até hoje. Vai lá, incomoda aquele que está doente, manda ele na igreja, fala do amor para os seus filhos, para os seus parentes. Deus está querendo honra, e Ele está querendo usar a sua boca apenas para você falar do amor de Jesus, para tirar aquele paralítico da cadeira, aquele surdo voltar a ouvir. Deus está querendo que você primeiro exalta Ele, porque Ele é o verdadeiro Senhor dos exércitos, Deus de Israel, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Esse verdadeiramente general de guerra, aquele que não para de guerrear, trabalha 24 horas, de dia e de noite. O Deus vivo, Ele nunca parou, e Ele não quer também que você para. Por isso que Jesus falou com aqueles que incomodavam Ele no dia de sábado, quando Ele atormentava o inferno. Jesus respondeu para eles e deixou bem claro: o meu Pai trabalha até hoje, e eu também. Rabadabadai, decover terra, a naga super surionto. Ó, metralhadora de Jesus hoje vai falar: bombardeia o inferno. Satanás, dá o seu grito de parto. Nós estamos aqui. Vai, povo de Deus, exalta, glorifica, faz panfleto, fala do pecado, que eles estão no pecado. Muitos estão padecendo por falta de conhecimento. Deus está querendo que você abra a boca. Vai, pastora, vai, missionária, incomoda as jovens, põe elas para te ajudar, arruma a igreja, põe elas para aprender a louvar, a pregar, ensina esse povo, apenas prega. Quem faz a obra é o Espírito. Incomoda eles, faça eles ser os generais de guerra para bombardear a favor de Deus, para guerrear contra as forças espirituais. Deus precisa de você, e tu é boca de Deus, mano. Deus te deu autoridade, e cabe a você exercer a autoridade. Você é diferente. Se você é um obreiro, se você é um evangelista, se você é um diácono, se você é um pastor, se você é uma pastora, se você é uma missionária, você tem que fazer a diferença. Deus já te chamou verdadeiramente para incomodar os acomodados.
Porque o diabo trabalha todo dia. Numa época dessa de festa, ele trabalha até o dia amanhecer matando o povo. E Deus não está querendo que você trabalhe 24 horas, mas dá o tudo que você puder. Vai salvar as almas, faz a diferença. Porque no reino de Deus você vai querer brilhar como fogo, como uma pedra de ouro, de cristal. E Deus precisa disso para te dar essa honra. Que você tome uma atitude. Aquele general, ele não dividia o trabalho. E ele foi acomodando. E todos os serviçais que estavam do lado dele ficaram acomodados. E aí é morte espiritual. Tudo que você tem e que Deus te dá autoridade, você não exerce. Você enfraquece. Você cai pela falta de querer, a falta de fé, de vencer, de ser um campeão. Para você ser um campeão, para você ser um vencedor, você tem que guerrear, você tem que acordar, levanta dessa cama, marcha, caminha, fala do amor de Deus, vai incomodando, vai ligando. Às vezes você não pode ir na casa, envia uma mensagem, mas incomoda aquele que está torto, fala para ele se consertar, porque Deus é Deus dos retos, Deus do justo. Aquele que está bebendo, fala para ele que a bebida mata e que está em condenação. Os bêbados não herdarão o reino de Deus. Fala para os idólatras que aqueles que adoram imagem não herdarão o reino de Deus. Está escrito na Bíblia. Fala para aquele que prostitui, os prostitui não herdarão o reino de Deus. Abre a boca, manto, surianto, abre a boca. Deus te chamou para subjugar. Vai, não se acomoda, não seja como aquele general que estava como se fosse um homem aposentado. O seu descanso não é aqui na terra, manto, é lá em cima, no reino de Deus. Rabadai. Não é aqui embaixo que crente descansa. Crente não dorme nessa terra, crente não ronca, mas crente trabalha para Deus. Faz tudo isso na humildade, na mansidão, com carinho, sem se exaltar, sem exaltação, que o comando de Deus é com os humildes, mas faz. No livro de Êxodo, capítulo 4, versículo 10, Deus estava dando autoridade para Moisés. E quem estava dando era Deus, e não existe outro além de mim, assim diz o Senhor. E você vai ver agora o que aconteceu. Então disse o Senhor a Moisés. Então disse Moisés ao Senhor: Ah, Senhor, eu não sou homem eloquente, nem de ontem, nem anteontem, nem ainda tens falado ao teu servo, porque sou pesado de boca e pesado de língua. E disse o Senhor: Quem fez a boca do homem? Moisés. Quem fez o mudo? Moisés. Ou o surdo? Moisés. Ou o que vê? Moisés. Ou o cego? Moisés. Não sou eu, o Deus Todo-Poderoso, quem fiz tudo? Vai, pois agora, eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que has de falar. E ele, porém, disse: Ah, Senhor, envia por nome aquele a quem tu has de enviar. Então acendeu-se a ira de Deus. Se você não fizer o que Deus manda, a ira dele vai cair sobre você. Porque se Deus quisesse o seu irmão, a sua esposa, se Deus quisesse o teu filho, se Deus quisesse o teu amigo, Deus tinha chamado eles e não tinha chamado você. Deus quer que você faz a diferença. Boca de ouro, dente de cristal, queixo
relógio de diamante, a sua boca vai falar, Deus vai cumprir tudo que sair da sua boca. Deus te deu autoridade, general de guerra. Tu vai ser general de guerra, pronto para bombardear o inferno, vai incomodar Satanás. Esse exército do Deus vivo é um exército de santidade, de amor. Caminha, faça as coisas que agradam a Deus. Quando você faz o bem, aborrece o mal, vai aborrecer o mal, incomoda o cão, o diabo está matando, Jesus é vida. Quando você faz o bem, Jesus está do seu lado, incomoda, trabalha, glorifica, exalta, não feche a sua boca, abra a tua boca, manto. O Deus Todo-Poderoso, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, dai glória para Ele é todo-poderoso, onisciente, onipotente, o Deus de Israel. Eu sou, o grande eu sou, que está te chamando. Abre a boca, fala do amor de Jesus, hoje, não é amanhã. Marcha, leva os teus filhos para ouvir a palavra de Deus, leva sua mãe, leva seu irmão, leva seu amigo, leva seus vizinhos, faz de porta em porta. O reino de Deus precisa de você. O mundo está em treva, o tempo está curto. Abre a tua boca e fala do Deus Todo-Poderoso. Vai, Samuel, exalta o nome dele, profeta. Agora, ele é todo-poderoso. Está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor. Ele está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio dos séculos dos séculos. Seja a honra, seja a glória, seja o domínio
glorioso é o Senhor, papai. Enquanto tu reina no seu trono celestial, trono esse que outrora o Senhor destruiu dele, e veio a essa terra, vazia e sem forma, e com o poder da palavra o Senhor tudo formou. Mas quando o Senhor foi formar o homem, o Senhor desceu da sua carruagem de fogo, e foi até o ribeiro, até a beira de um fogo, e começou a formar do pó da terra, começou a formar daquele pó daquele barro, e formou-se o homem, mas era somente a casa, e o Senhor encheu daquilo que estava dentro do Senhor, o Senhor soprou nas narinas daquele homem, o teu próprio Espírito Santo, e o homem se tornou ser vivente, e muitas das vezes nós deixamos as distrações desse mundo, essas festas mundanas, esses pratos servidos pelo próprio demônio, a nos distrair da tua presença. E muitos ficam com o olho seco e com o olho de sapo, com a boca travada, com a língua de aço e com o queixo de concreto, dentro das suas congregações, que não abre a boca nem para dar um glória a Deus, nem para agradecer o que o Senhor fez por nós, quando o Senhor enviou o seu próprio Filho para nos salvar, para nos conquistar de novo, naquela cruz do Calvário. E preço esse, preço de sangue. O seu Filho foi morto, para que hoje nós tivemos direito a estar na tua presença. Louvado seja o teu nome, Jesus. Aleluia. Poderoso Deus, minha alma anseia por ti, Senhor. Seja sedento, mas de ouvir a palavra de Deus, Deus. Seja sedento, não de dar ouvido às coisas da terra, em sim para dar ouvido, igreja, às coisas do céu, em nome de Jesus Cristo. Aleluia, Jesus. Deus te chamou para fazer a diferença. E você tem que fazer a diferença. Você é diferente de bilhões e bilhões de pessoas nessa terra. Deus te chamou para fazer a diferença. Deus te deu foi uma unção de honra. Foi para trabalhar e não foi aposentadoria, meu amigo. Isso que Deus te deu, chamado de pastor, de missionário, de evangelista, de presbítero, não foi aposentadoria. Ele te deu uma unção para você iniciar uma nova carreira, uma nova história, para salvar os pecadores. Você agora é boca de Deus. Você tem que trabalhar dobrado agora. Tem que falar do amor, da maravilha, das maravilhas que Deus tem feito nessa terra. Fala o que Deus fez na sua igreja. Muitas pessoas perdem mais tempo falando de fofoca, de briga e disse-me disse, de contendas, mas não falam das curas, não falam dos sinais, dos prodígios. Perde mais tempo falando um do outro, mas não falam das maravilhas de Deus, estão ocultas. Abra a tua boca. Você é boca de Deus. Deus te chamou para fazer a diferença. E por falta dessa diferença o povo perece. E nós temos culpa nisso. Quando o povo perece, pela falta de conhecimento, há muitos enfermos na terra, muitos doentes sendo castigados pela ira de Deus, por causa do pecado. E nós, conhecedores da verdade, temos que abrir a boca. Os nossos serviçais, vocês pastores, Deus colocou do seu lado, eles têm que acompanhar o seu ritmo de homem valoroso, varão de guerra. Varão de guerra é marchar, é trabalhar, é falar do amor de Jesus Cristo. Varão de guerra significa homens valorosos, homens que caminham, homens
homens que não quieram de atentar o diabo, que estão salvando as almas, que estavam na garganta de Satanás, ele mete a mão lá dentro e arranca para fora. Eles são homens que estão desafiando o inferno, salvando as almas que são de Deus. O diabo não tem poder nessa terra contra os homens de Deus. Aquele que está na presença de Deus, o maligno não toca. Se você está na presença de Deus, abra a tua boca, manto, anagasúpia, surianto. Deus quer algo contigo. Vai, faz esses que estão abaixo de você, que são submissos a você, faz eles caminhar, faz eles marchar, faz eles ser igual a você. Quando Deus te falou, vou te fazer general de guerra, faz esse pelotão para Jesus, para o futuro. Eles estagiam lá, avisa os jovens, ensina os jovens, para quando Deus te arrebatar, Deus te levar, quando chegar a sua hora, Deus saber que tem aqui na terra varões valorosos, fruto, semente sua, semente da sua boca, que você abriu, pessoas temente a Deus, que vão falar do amor, da misericórdia de Deus. Abra a tua boca, manto, exalta, surianto, exalta, decover terra. Deus está precisando da sua boca, e você se encontra com a boca fechada. Abra a sua boca. As enfermidades estão caindo em cima deles, meu irmão. As enfermidades estão caindo em cima deles. E a culpa é sua. Os novos profetas estão ficando preguiçosos. Porque os profetas que estão na frente, os ministros, estão com o corpo mole. E se você está com o corpo mole, o seu esquadrão vai ser um esquadrão morto. E você serve ao Deus vivo. Moisés, Moisés, por que tu clamas a mim, Moisés? Diz o povo de Israel que marcha. Deus odeia crente acomodado, crente que fala que não está dando conta de fazer o serviço sozinho e esquece de olhar para o lado, que Deus colocou muitos serviçais ao seu respeito e ele não enxerga isso. Pessoas que estão apenas esperando a sua voz de comando, abre a boca, peça a eles para exercer as suas funções, para trabalhar, meu irmão. Peça a eles ajuda. Eles vão te ajudar com o maior prazer. Tire esse orgulho, essa soberba. Deus quer te usar e você não está dando lugar. Deus colocou pessoas humildes do seu lado, você não quer abrir a boca e pedir ajuda. Seja humilde. Constrói uma igreja para Deus, peça ao povo ajuda. Arruma uma casa para Deus e peça ao povo ajuda. Deus te entregou um lugar santo para você olhar e purificar. A casa de Deus tem que estar santificada. Ajuda o povo, meu irmão. Ensina eles, para eles serem igual a você no futuro, um varão valoroso. Prega o que acontece com aqueles que não obedecem à lei. Como eu vou falar agora, o que está escrito em Deuteronômio 28, versículo 27. O Senhor te ferirá com úlceras do Egito. O Senhor te ferirá com hemorroidas. O Senhor te ferirá com sarna e com coceira, que não possa suportar e se curar. O Senhor te ferirá com loucura e com cegueira e com pasmo de coração, que é depressão. E apalparás o meio-dia, como cega apalpa a escuridade, e não prosperará nos teus caminhos. Porém somente serás oprimido, roubado todos os dias, e não haverá quem te salve. Desposar-te-á com uma mulher, porém outro homem dormirá com ela. Traição, adultério.
Edificarás uma casa, porém não morarás nela. Plantarás uma vinha, porém não lograrás o seu fruto. Se não andar na lei do Senhor, todas essas maldições estão caindo sobre o povo. E se você não abrir a boca, quando você vê um homem com hemorroida, com sarna, com cegueira, lembra que a culpa é sua. Porque você não ajudou ele a sair do pecado. Porque você não pregou a palavra da verdade, sendo que você tem autoridade na terra. As enfermidades é culpa deles. E culpa daqueles que Deus chamou para fazer a diferença. E não estão abrindo a boca. E ainda mais nessas épocas do dia de hoje, agora, que Satanás está fazendo as festas mundâneas. Você tinha que acordar, abrir os olhos. Você tem preocupado tanto com altares, lugares altos, com sua roupa, terno, gravata, sapato novo. E tem esquecido dos pecadores. De colocar os seus serviçais para trabalhar para Deus. Para eles serem igual você, amoroso, dedicado às coisas de Deus. E para receberem um grande galardão. Porque o crente que trabalha tem um grande galardão. E o crente que não trabalha, a palavra diz: aquele que mete a mão no arado e olha para trás, não é digno de herdar o reino de Deus. Crente preguiçoso não herda o reino de Deus. Preguiça é pecado. O que Deus mandou, falou. Aquele homem de Deus, Gideão, vai lá e fala com eles. Quem for covarde e medroso, volte. E Deus deu a vitória para Gideão. Tirou 32 mil homens covardes e medrosos e deu a vitória para Gideão. Somente com 300 homens Deus peleja. Deus manda dizer: sou eu que pelejo por vós. Creia, Deus é contigo, manto. Deus é contigo. Guerreia, trabalha, boca de Deus, abra a tua boca. General de guerra, guerreia contra os infernos. Você é general de um exército santificado do Senhor dos exércitos. Ele é o teu Deus. No livro de Deuteronômio, capítulo 28, versículo 58. Se não tiveres cuidado de guardar todas as palavras desta lei, que estão escritas no livro, para temer este nome glorioso e terrível, o Senhor Deus, então o Senhor fará maravilha às vossas pragas, e pragas da tua semente, grandes e duradouras pragas, enfermidades más e duradouras, e fará tomar sobre ti todos os males do Egito, de que tu tivesse temor, se apegarão a ti. Também o Senhor fará vir sobre ti toda enfermidade e toda a praga que não está escrita no livro desta lei, até que seja destruído. E uma dessas pragas que não está escrita se chama AIDS, doenças venéricas, fruto da prostituição, os carnavalescas, fruto de adultério, fruto da falta de conhecimento que você não tem passado para o povo, que você não tem anunciado, que Deus te chamou para ser boca de Deus. E eu, pastor Roberto de Souza, eu lavo as minhas mãos. Todo dia eu dou os recados de Deus. Ninguém vai ter enfermidade se depender de Deus e do boca de Deus chamado pastor Roberto de Souza e profeta Samuel.
Faz os seus obreiros homens valorosos. Ensina eles a trabalhar. Vai chegar uma hora que você vai observar, que você vai poder descansar um pouco, que o seu exército que está do seu lado está irritando o diabo com o maior prazer em ganhar almas. Que Deus venha fazer a diferença na sua vida. E lembra que o que você recebeu foi unção para trabalhar e honrar o nome do Senhor. E essa unção não se chama aposentadoria. Boca de Deus, boca de ouro, por isso que eu falo. Queixo de prata, dentes de diamante, queixo de bronze. Abre a boca e fala a justiça. Abre a boca, ensina os seus obreiros a fazer a obra de Deus com amor, com mansidão e principalmente com ordem e decência no culto. Deus é contigo. Deus é contigo. E Ele nunca te desamparou. Deus quer o melhor para você, amigo. Deus te chamou para fazer a diferença. Acesse no YouTube Pregações com o Bispo Roberto de Souza e ouça as melhores pregações a qualquer hora do dia. Agora, na tela do seu computador, você encontra pregações de conhecimento. O homem criou a televisão e ele fez o manual. O homem criou um som e ele fez o manual. O homem criou um barco e ele tem o manual, tem a sua planta. O homem cria uma casa e ele tem a engenharia, ele tem a planta. E Deus criou o planeta Terra e você tem a Bíblia, o manual de Deus, Todo-Poderoso, Criador do céu, da terra, do planeta Terra. Deus que manda, Deus que desmanda, Deus que sabe de todas as coisas. Palavras de sabedoria, de conforto. Quantas tribulações, quantos problemas você não já venceu? Lembra? Esse é apenas mais um vento que está soprando na sua vida. E é mais um dos ventos que Jesus vai aquietar. Hoje, eu te digo, Jesus acalma a tempestade. E palavras de avivamento. O inferno hoje tá igual um gato amarrado no saco tomando paulada. Grita aí, Satanás, dá um berro de pato, fogo no lombo do cão, em nome de Jesus Nazareno, Rei dos Reis. O Bispo Roberto de Souza espera você no YouTube. Palavra de Deus agora com a voz do Bispo Roberto de Souza em todo o planeta Terra. Acesse Pregações do Bispo Roberto de Souza no YouTube.